Boa noite, meus caros. E essa imagem azulada agora, de novo. Boa noite, Reiniciei, professor. Estudar sobre reiniciei o novo. computador. Reiniciei o computador e esqueci de coisar a configuração da câmera. Pronto. Bom, então, antes de a gente prosseguir aqui, vocês têm alguma dúvida com relação às coisas que nós vimos até agora de polinômios? Sim ou não? Por enquanto, pelo menos para mim, não. No Bom, meu então carro vamos seguir. vai ser em logaritmo, já estou vendo. Será? E números complexos? Diga, números Rapaz, complexos não se eu vai não ser o lembrar, eu me meu. preocupo depois. Complexo não vai ser o meu karma, vai ser o de todos, né? Por aí, é bem por aí. Então vamos lá, certo? Então vamos dar uma olhada em algumas coisas que tem nesse capítulo 3 aqui, do volume 6, né? Certo? O capítulo 3 aqui trata de equações polinomiais, que não tem nada de mais não no que é uma equação polinomial, certo? Uma equação polinomial basicamente é uma igualdade entre dois polinômios, beleza? Simples assim, ok? Uma igualdade como essa daqui, ela sempre pode ser reduzida à equação, cadê? Rapaz? Ela sempre pode ser reduzida a uma equação em que você vai ter um polinômio igualado a zero, beleza? Simples assim. Daí, desse capítulo, quais são as coisas que eu quero tratar com vocês? Ó? Eu quero falar sobre o número de raízes. Aí eu vou precisar mencionar algumas coisas que a gente só vai estudar na unidade que vem, na terceira unidade, quando eu falar de números complexos, certo? Mas que eu quero mencionar agora para a gente já ficar com isso em mente, pelo menos, tá certo? Então é o seguinte, ó. Dada uma equação polinomial, essa equação polinomial tem umas propriedades importantes, certo? Quais são essas coisas importantes? A primeira delas é o seguinte: tem esse teorema aqui, que é o teorema conhecido como Teorema Fundamental da Álgebra, certo? E esse Teorema Fundamental da Álgebra ele está dizendo o quê? Que todo polinômio P de grau maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. Certo? Eu estou falando aqui de raiz complexa, onde a raiz é um número complexo. Eu estou citando raiz complexa aqui, números complexos, mas só lembrando, números complexos é uma coisa que a gente vai estudar apenas na próxima unidade. Não é coisa para agora não, certo? Mas eu quero que vocês já tenham em mente esse teorema, porque, enfim, das coisas que a gente vai falar aqui hoje, a gente depende de ter esse teorema já pelo menos enunciado, certo? Então, o que que acontece, ó? Dado esse teorema aí, então se você pega um polinômio f de x, como ele sempre vai ter pelo menos uma raiz complexa, então sempre vai existir, né? Um lambda 1, tal que f de lambda 1 é zero. Por aquele teorema lá pelo teorema de, a gente tem o teorema do resto e o teorema seguinte é o que mesmo? Cara, fugiu da mente. O teorema de D'Alembert, né? Se f de lambda 1 é igual a zero, isso significa dizer que x menos lambda 1
divide o polinômio f de x, né? Dividir o polinômio f de x significa dizer que vai existir um certo quociente q de x, tal que x menos lambda 1 vezes q de x é igual ao nosso polinômio f. Beleza? Certo? Então, uma consequência desse teorema do fundamental da álgebra é que, para qualquer polinômio de grau maior ou igual a 1, o que a gente vai ter é que existirá ao menos um número complexo, que pode ser um número real ainda, certo? Mas existirá ao menos um número complexo, de modo que eu posso fazer isso daqui. Certo? Vou chamar aqui de Q1. Só que o mesmo resultado vai valer para o polinômio Q1. O polinômio Q1, ele também vai ser divisível por x menos um lambda 2, onde lambda 2 é uma raiz complexa para esse cara aqui. Então, o próprio Q1 eu vou poder escrever como sendo um Q2 vezes x menos um lambda 2. Certo? E aí eu posso prosseguir com isso. O Q2 eu também posso escrever como sendo um Q3 de x vezes x menos um lambda 3 e assim por diante. Certo? Beleza? Daí o que acontece? Ó? Se esse polinômio aqui ele tem grau n, esse daqui tem grau quanto? N menos 1, né? Certo? Então, ó, esse daqui tem grau. O grau vai ser o quê? Vai ser n menos 1. Esse daqui vai ser n menos 2. E assim por diante. Até que a gente vai chegar em um polinômio de grau 2, que eu vou escrever assim. Q de grau 2, então aqui vai ser um polinômio Qn menos 1 de x vezes x menos lambda n. É menos Qn. E aqui é o Qn menos 1. Bom, enfim. Quando esse cara aqui tem grau 2, esse daqui vai ter grau 1. A gente vai ter aí grau 1. Estou achando estranho uma coisinha aqui. Então, eu quero aqui n menos 1. E aqui, na verdade, é um Qn. Professor, não seria QN de lá? Aqui é Qn menos Seria 1. QN menos 1 E esse aqui é um Qn. Pronto, é isso mesmo que eu quero aqui. Mas eu já disse, o número que está no lambda, ele é igual ao número que está no Do lambda, exatamente. Aqui é n menos 1. N, né? Ah, agora, danos. Eu quero que seja, na verdade, aqui é Qn menos 2. Aqui vai ser um Qn menos 1. E aqui é n menos 1. Pronto. Essa é a ideia aqui, ó. Se eu sair fazendo esse argumento aqui, ó, repetidas vezes, eu vou chegar a uma coisa assim, onde esse carinha aqui ele vai ter grau 1.
Se esse cara aqui tem grau 1, então ele necessariamente vai ser da forma um ax mais um b, que a gente pode escrever como sendo a vezes x mais b sobre a, que eu posso escrever como sendo a que multiplica x menos b sobre a, portanto, escrever ainda como sendo a que multiplica x menos um certo lambda n. Beleza? E aí isso aqui ficaria assim. A que multiplica x menos lambda n. Beleza? E daí o que que acontece, ó? Não, calma. Se eu... De onde você tira que lambda é igual a menos b sobre a? o lambda n aqui é o menos b sobre a, certo? Menos b sobre a, onde eu estou supondo, né, que o carinha que estava aqui, ele era da forma ax mais b, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, acontece o seguinte, ó. Se eu substituir esse cara, né, por isso daqui, nessa expressão, o que é que nós obtemos? O que a gente vai obter? A gente vai obter que isso daqui é a mesma coisa que Q2 de x vezes x menos lambda 1 vezes x menos lambda 2, né? E aí, se eu substituir o Q2 aqui, ó, por isso daqui, o que que a gente teria? O que que a gente teria? Que o nosso f seria Q3 de x vezes x menos lambda 1, x menos lambda 2, vezes x menos lambda 3, certo? E assim por diante, até que a gente chegue em quê? Se eu sair substituindo tudo, a gente vai chegar em quê? Em a que multiplica x menos lambda 1, x menos 1 lambda 2, até em x menos lambda n, certo? Beleza? Então, uma consequência desse teorema fundamental da álgebra é que, do fato de que todo polinômio de grau maior ou igual a 1 admite pelo menos uma raiz, mesmo que seja complexa, certo? Admite pelo menos uma raiz complexa, na verdade a gente pode ficar aplicando esse teorema várias vezes e obter essa forma aqui para o nosso polinômio f, certo? Então a gente pode dizer o seguinte, como consequência do teorema fundamental da álgebra, qualquer polinômio de grau n pode ser escrito desse modo aqui, onde x1, x2, xn são raízes do polinômio f. Sim ou não? Porque, ó, f de lambda 1 vai ser o quê? Zero, porque quando você fizer x igual a lambda 1 aqui, esse pedaço vai dar zero, né? E como aqui eu tenho uma multiplicação, né? Então zera tudo. F de lambda 2 também vai ser zero, porque quando eu substituir aqui, ó, esse termo também vai dar zero, e aí vai zerar tudo. E assim por diante, certo? F de lambda k é igual a zero para qualquer que seja o k, variando de 1 até n, né? Beleza? Então, todo polinômio de grau k, ou de grau n, ele tem aqui, ó, exatamente n raízes complexas, tá certo? Beleza? E isso daqui é justamente esse teorema aqui, ó. Essas continhas que eu estava fazendo aqui era tentando mostrar que vale este teorema aqui, teorema de decomposição, certo? Se você pegar um polinômio de grau n, este polinômio pode ser escrito desse modo aqui.
certo? Onde R1, R2, R3, Rn são raízes do polinômio P. Beleza? E a gente tem que observar aqui também ainda uma outra coisa, que é a seguinte, que o númerozinho que aparece multiplicando esses caras aqui, ó, esse númerozinho daqui, ele é justamente o coeficiente do termo de maior grau do nosso polinômio P. Beleza? Tranquilo? Isso é uma coisa que pode ser feita. Aí tem algumas coisas que vão ser deduzidas a partir disso aqui. Certo? Mas antes, a gente tem aqui uma consequência deste teorema, que é a seguinte, cadê? Corolário. Uma consequência imediata, né? É que toda equação polinomial de grau n maior ou igual a 1 admite n e somente n raízes. Então, isso está dizendo também que todo polinômio de grau n maior ou igual a 1 admite exatamente n raízes complexas. Tá certo? Algumas dessas raízes complexas podem ser números reais e outras não, podem ser números complexos, não são reais, certo? Mas a gente não vai ficar aprofundando nisso porque números complexos é tema para a unidade que vem. Beleza? Então tá. Então, a partir agora do fato de que a gente pode fazer a decomposição do nosso polinômio como sendo produto de x menos R1, x menos R2, x menos R3 até x menos Rn, onde R1, R2, R3 e Rn são raízes do nosso polinômio, certo? Independente dessas raízes serem complexas ou não, a gente vai deduzir algumas coisinhas que é o seguinte, ó, que é algumas relações entre as raízes de um polinômio e os coeficientes desse polinômio, certo? Existem relações já conhecidas para o caso de a gente ter uma equação de segundo grau, certo? Digamos que você tenha R1 e R2 raízes dessa equação de segundo grau. Beleza? Então, isso significa dizer que esse polinômio de segundo grau aqui, ele pode ser escrito desse modo. E aí a nossa equação fica assim. Tá certo? Porque isso daqui é verdade, ó. Então, desse modo, o que acontece? Se eu desenvolver esse lado aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que isso daqui vai ser igual a isso, só que tudo isso multiplicado por A, né? Só que antes a gente vai passar o A dividindo. A gente vai dividir os dois lados por A para obter do lado de cá isso daqui. E do lado de cá, quando eu desenvolver esse produto vai me dar isso daqui. Certo? E aí, quando eu igualo esse polinômio a este polinômio aqui, o que a gente tem? A gente tem que a soma das duas raízes é igual a menos b sobre a, e o produto dessas duas raízes é igual a c sobre a. É igual a c sobre a. Certo? Essas duas relações aqui, ó, esta e esta, são conhecidas como relações de Girard. Vocês podem ter já até visto no ensino médio isso daqui, ó, relações de Girard. Beleza? Só que vocês viram isso a nível de raízes de uma equação de segundo grau, certo? Ou raízes de uma função quadrática. Mas essas relações, elas são mais gerais. E aí é onde entram essas relações aqui, ó. Se você pegar um polinômio p de x dado dessa forma aqui, certo? Se você tiver R1, R2, R3 até Rn como sendo raízes para essa equação polinomial, então nós temos as seguintes relações
entre os coeficientes do polinômio e as raízes da equação polinomial correspondente. As relações são essas que estão aqui. Ó. O que ela está dizendo? Ó? Se você pegar as n raízes do nosso polinômio, a soma dessas n raízes vai ser o coeficiente an-1 dividido por an com um sinal de mais, certo? Se você pegar e somar os produtos 2 a 2, fazer a soma dos produtos 2 a 2 das raízes, a soma dos produtos 2 a 2 vai ser o coeficiente A2 dividido pelo AN com um sinal de mais, que não está aqui, certo? Se você fizer a soma dos produtos 3 a 3, esta soma vai ser o coeficiente AN-3 dividido pelo AN com um sinal de menos aqui, certo? E assim por diante. Beleza? Até que você chega no último cara e ele vai ser a soma dos produtos N a N, que no caso vai ser o produto das N raízes, que vai nos dar o último termo, que é o A0 dividido pelo AN, certo? Multiplicado por menos 1 elevado a N. Tranquilo? Estas são as relações de Hardy. Olhando para elas desse jeito aqui, pode ficar meio ruim. Então, vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Então, para o caso de polinômios de grau 2, então o que é que a gente vai ter? Ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Se você tiver R1 e R2, R1, R2, raízes disso aqui, então a gente vai ter o seguinte, que R1 mais R2 vai ser igual a menos esse coeficiente dividido por esse, certo? E o produto dos dois vai ser esse coeficiente dividido por esse, certo? Um sinal de mais aqui, ó. Se a gente tiver um polinômio de grau 3, ou uma equação polinomial de grau 3, se ela tiver 3 raízes, então se R1, R2 e R3 são raízes de ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0, então a gente vai ter as seguintes relações. Ó. A soma das raízes vai ser igual a esse coeficiente dividido por esse, com um sinal de menos, certo? A soma dos produtos 2 a 2 vai ser o quê? R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3, certo? Isso daqui é a soma dos produtos 2 a 2 das raízes, certo? Você tem 3 raízes, e aí você vai pegar a soma dos produtos de duas raízes que você escolhe, certo? Então, você vai ter R1 com R2, R1 com R3 e R3 e R2 com R3, certo? Essa soma vai ser igual a esse próximo coeficiente aqui, dividido por esse cara aqui com um sinal de mais. Beleza? E agora você vai ter a soma dos produtos 3 a 3, que no caso vai ser o produto das três raízes. O produto das três raízes vai ser igual a esse último coeficiente dividido por esse cara aqui com o sinal de menos. Certo? Aquele menos 1 elevado a n que aparece na expressão aqui, ó, é para indicar que esse sinal aqui ele vai alternando. Ó. Ele começa negativo, depois vem positivo, depois negativo, depois o próximo positivo, depois negativo, positivo e por aí vai. Certo? O sinal. Tranquilo? Então, por isso que eu tenho aqui, ó, menos, mais, depois menos. Se tivesse um próximo, seria mais. Certo?
Se a gente vê agora uma equação polinomial de grau 4, por exemplo, um polinômio ax, se eu tiver R1, R2, R3 e R4, raízes disso aqui, ó, ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e igual a zero. O que é que eu vou poder dizer a respeito das raízes? Se eu fizer a soma das 4 raízes, eu acho que eu vou escrever aqui embaixo. Se eu fizer a soma das raízes, o resultado vai ser o quê? O que é que vai ser? Menos B sobre A. Menos b sobre a. Se eu faço a soma dos produtos 2 a 2, a gente vai ter o quê? R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R4 mais, agora eu vou ter o R2 vezes o R3, né? E vou ter ainda o quê? R2 vezes R4 e R3 vezes R4, não é isso? Sim ou não? Sim. E aí essa soma toda aqui vai nos dar o quê? Vai ser o C sobre A, com um sinal de mais aqui, ó. O primeiro foi com um sinal de menos, o próximo vai ser com um sinal de mais. Qual que é a próxima soma que a gente vai ter aqui? Vai ser a soma dos produtos 3 a 3. Quais são as somas? Quais são os produtos 3 a 3 que vão aparecer aqui? A gente vai ter R1, R2, R3, R1, R2, R4. Concordam? A gente vai ter quem mais aqui? R1, R3, R4. E quem mais? R2, R3, R4. Sim ou não? Tem mais nenhum, não? Sei, tem? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Acho que não falta nenhuma, não. Você acha que falta algum? Bom, essa soma aí, Eu acho que não falou, não. essa soma vai ser igual ao quê? Você vai pegar o próximo coeficiente aqui, dividir por esse, e aí como o anterior tinha sinal de mais, esse vai ter sinal de menos agora, né? Vai ser menos D sobre A. E agora a gente vai ter a soma dos produtos 4 a 4, né? Que no caso vai ser o produto das 4 raízes. O produto das 4 raízes vai dar o quê? Vai dar esse último cara dividido por esse. Certo? Como o anterior tinha sinal de menos, esse daqui vai ter sinal de mais, né? Certo? Reparem nos sinais aqui, ó, eles ficam alternando. Beleza? Compreenderam as relações de Rahi? Sim ou não? Deixa eu só prover a forma geral. Tô tentando não ficar na Geral, dúvida. Não, isso aqui. a do soma de todas as coisas. Tô anotando aqui. Não precisa notar não, que está no livro, na página 54. Ah, tá aqui. Certo? Tudo que está sendo mostrado aqui é do livro, né? Então, prosseguindo aqui com um exemplo, ó. Se você tem essa equação aqui polinomial de grau 4, sabendo que ela tem 4 raízes, a soma das 4 raízes vai ser o quê? Quem é a soma?
a soma vai ser esse coeficiente dividido por esse com sinal de menos, né? Certo? Então, a soma das raízes vai ser igual a menos 3/2. E o produto de todas as raízes vai ser esse carinha aqui dividido por esse, né? Multiplicado por menos 1 elevado a 4, certo? Vai nos dar 3, tá certo? Então, veja que as relações de Hardy possibilitam a gente saber esse tipo de informação aqui sobre as raízes, mesmo sem saber quais são as raízes, né? Sabendo apenas que essa coisa aqui tem 4 raízes, a gente sabe qual é o valor da soma dessas raízes, certo? E sabe também qual é o produto dessas raízes, tá certo? Então, por exemplo, se de algum jeito você calculou 3 dessas raízes, se você tem 3 raízes, para encontrar uma outra, basta usar essa relação aqui, né? Beleza? Então, pode ser que as relações de Hardy sejam úteis no cálculo de raízes também, tá certo? Bom, o que mais aqui com relação a equações polinomiais eu quero tratar com vocês? Eu quero tratar de raízes racionais. Cadê? Raízes racionais. Certo? Como é que a gente faz para encontrar raízes racionais para equações polinomiais de grau n? Certo? Claro, se você tiver com uma raiz, ou com uma equação polinomial de grau n, que tenha raiz racional, como é que a gente faz para encontrar essa raiz racional? Aí quem responde a essa pergunta é este teorema aqui, certo? Aí vamos tentar entender o que é que o teorema está dizendo para a gente partir para exemplos. Por exemplo, ó, você tem aqui uma equação polinomial, certo? Você tem aqui um polinômio igualado a zero. Só que não é um polinômio qualquer. Ele é um polinômio cujos coeficientes são números inteiros. Certo? Então, se você tem uma equação polinomial cujos coeficientes são números inteiros, então, se essa equação aí admitir uma raiz racional da forma P sobre Q, certo? Onde P e Q são dois números inteiros primos entre si, então o número que aparece em cima da fração, ele é um divisor do A0, que é o termo constante do polinômio, e o Q, que é o carinha que aparece aqui embaixo, ele vai ser um divisor do coeficiente do termo de maior grau, certo? Ele vai ser um divisor do AN. Beleza? Então, repetindo, se essa equação polinomial com coeficientes inteiros admitir uma fração como raiz, então nessa fração, com certeza, o numerador é um divisor de A0 e o denominador é um divisor de AN. Certo? Daí, como é que a gente usa esse teorema para encontrar raízes racionais para um polinômio? Aí vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo. Ó. Considere esta equação polinomial de grau 6. Beleza? Então, com base naquele teorema, o que a gente tem? Se essa equação polinomial tiver raiz racional, da forma P sobre Q, então, o númerozinho P, ele vai ter que ser um divisor de quem? Do menos 12
E Q ele vai ter que ser um divisor do 2, tá certo? Beleza? Então, veja só, se por acaso essa equação polinomial tem raiz racional, então o numerador vai ter que ser um divisor desse cara e o denominador vai ter que ser um divisor desse cara aqui, certo? Aqui no texto ele está colocando Q como sendo um divisor positivo só por uma questão do seguinte, ó, se eu considerasse todos os divisores do número 2, eu acrescentaria aqui o quê? O menos 1 e o menos 2, né? Certo? Só que se eu colocasse aqui, por exemplo, menos 1, no final das contas, no conjunto dos números da forma P sobre Q, eu não estaria adicionando nada, porque como aqui, por exemplo, já tem o menos 1, se eu colocar o menos 1 aqui, aí menos 1 dividido por menos 1 vai ser o 1, certo? Que é a mesma coisa que o 1 que está aqui, pelo 1 que já está aqui. Eu vou ter o mesmo resultado. Então, para não ter tanta repetição assim de números da forma P sobre Q, a gente vai pegar todos os divisores de P e todos os divisores positivos, né? Todos os divisores de P. Ó. A gente vai pegar todos os divisores do A0 e todos os divisores positivos do AN, certo? É assim que a gente vai fazer. Professor, o Daí, contrário seria verdadeiro, então daria o mesmo resultado, né? Pegasse os positivos se eu pegasse só os positivos aqui e aqui eu pegasse todos, daria o mesmo, certo? Daria no mesmo. Então, o que acontece? Ó? Se eu listar aqui quais são os divisores do menos 12 e aqui os divisores positivos do 2, eu monto essa tabelinha. Ó. Que tabelinha é essa? É a tabelinha dos números da forma P sobre Q. Quem são os números da forma P sobre Q? Aqui, ó, menos 1 dividido por 1, menos 1. Aqui é 1 dividido por 1. Aqui é menos 1 dividido por 1. E assim por diante, certo? Eu vou obter todos esses resultados aqui, ó. Certo? Alguns resultados se repetem, né? Como, por exemplo, 1, menos 1, o menos 2, o próprio 2, certo? O 3 e o menos 3 se repetem, ó. Beleza? O 6 e o menos 6 também se repetem. Então, quando eu pegar todas as frações P sobre Q aqui sem a repetição, eu vou obter esse conjunto aqui, ó. Certo? E aí, o que acontece? Ó, aqui são todos os números da forma P sobre Q. Beleza? Daí o que acontece? Ó, se um número racional P sobre Q for uma raiz deste polinômio, pelo teorema, essa fração, esse número racional, vai ter que ser um desses aqui. E aí como é que a gente faz para descobrir quem que é? Testando, certo? Aí a gente vai ter que fazer a conta, né? Quem é... O que vai dar isso daqui se eu fizer x igual a menos 1, x igual a 1, x igual a menos 2, x igual a 2, menos 3, 3, menos 4, 4, menos 6, 6, menos 12, por aí vai. Eu vou ter que testar todo mundo aqui. Certo? Porque qualquer raiz racional que essa equação tenha, necessariamente vai ter que ser um desses números aqui. Se tiver raiz racional, vai ter que ser um desses aqui. Beleza? E aí, no livro, quando ele faz o teste de todos eles aqui, ó, você descobre que o 2 é uma raiz e o meio é uma raiz. Certo? E os outros não. Certo? E aqui, ó, para os demais, p de x é diferente de zero. Então, esse polinômio aqui, ó, ou essa equação polinomial, ela tem duas raízes racionais apenas. E essas raízes racionais são o 2 e o meio. Beleza?
Outro exemplo, ó. Se você estiver querendo encontrar raízes racionais para esta equação polinomial aqui, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, ó, todos os divisores do menos 9 e o divisor positivo do 1, né, que é o próprio 1, certo? Aí, nesse caso, se essa equação polinomial tiver uma raiz racional, esta raiz racional vai ter que ser um desses carinhas que aparecem aqui. E aí, para descobrir isso, você vai testar todos eles. Aí, o que que você tem aqui? Ó? P de menos 1 é menos 4, P de 1 é menos 8, P de menos 3 deu 0. Então, menos 3 é uma raiz racional. P de 3 é igual a 36, P de menos 9 deu menos 468, P de 9 deu menos 522. Então, nesse polinômio aqui, a única raiz racional que esse cara tem é menos 3. Certo? Ele tem uma raiz racional e essa raiz racional é o menos 3. Beleza? Compreenderam como a gente encontrou uma raiz racional para esse cara? É claro que tem algumas questões aqui que devem ser levantadas, né? Primeiro, nem todo polinômio vai ter raiz racional. Certo? Nem todo polinômio vai ter raiz racional. Um exemplo é esse daqui, ó. Certo? Quem é a raiz quais são as raízes desse cara aqui? Então, se eu igualar isso daqui a zero, isso daqui a zero, se somente se x é igual a raiz de 2, ou x é igual a menos raiz de 2, né? Beleza? E, embora eu não tenha demonstrado ainda, isso daqui não é um número racional. Certo? O raiz de 2 não é racional e menos raiz de 2 também não. Beleza? Inclusive, a gente vai provar isso daqui a pouco, mas de outro jeito. Certo? Sim ou não? Sim. Diga. Bom, vamos lá. Então, ó, uma outra coisa que também tem que ser observada é o seguinte, beleza. Então, uma equação polinomial não necessariamente ela tem raiz racional, certo? Muito menos o seguinte também. Você pode ter uma equação polinomial que sequer tem raiz real, certo? Como, por exemplo, essa daqui, ó. Essa equação aqui tem raiz real? Não. Porque no conjunto dos números reais, x² é sempre um número maior ou igual a zero. Um número maior ou igual a zero somado com 1 sempre vai ser maior ou igual a 1. E, portanto, nunca vai dar zero, né? Certo? Beleza? E outra coisa, como eu fiz nesse exemplo aqui, né? Como nesse caso aqui, ó. As raízes são o raiz de 2 e o raiz de menos 2. E o menos raiz de 2, né? Então, você pode ter equações polinomiais que têm coeficientes que são inteiros, mas ela não tem raiz racional, mas ela ainda tem raiz real. Só que seria uma raiz real que não é racional, que é um número irracional, beleza? Certo? Então, a gente tem essas coisinhas aí. Tá certo? Então, esse teorema, ele só nos dá uma pista de como encontrar raiz racional caso exista raiz racional. Tá certo? Porque pode ser que não exista raiz racional.
Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Pronto, então, no que ajudaria a gente descobrir pelo menos as raízes racionais para uma equação polinomial, caso tenha, né? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu já sei uma raiz racional para essa equação aqui, se eu já tenho uma raiz para essa equação, será que dá para encontrar as outras duas que a gente sabe que existem aqui? Porque, lembre-se, como consequência do teorema fundamental da álgebra, como essa equação polinomial aqui tem grau 3, com certeza essa equação tem 3 raízes, certo? Agora, pode ser que as 3 não sejam raízes reais, né? Pode ser que sejam complexas, mas de qualquer forma, a gente tem 3 raízes, certo? Se a gente quiser descobrir quais são todas as raízes reais para essa equação aqui, a gente poderia fazer o quê? Então, veja só. Aplicar Girardi. A gente já sabe que menos 3 é raiz deste polinômio. Professor, Diga. por que menos 3 é raiz desse polinômio? Porque se você substituir o x por menos 3 e fizer todas as contas, o resultado vai dar zero. Tranquilo. Certo? Mas na conta que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, isso vai ficar claro também. Vai aplicar o Bioruffi, é? Isso, exatamente. Ok. Então, veja só, se o menos 3 é uma raiz desse polinômio, então significa dizer que esse polinômio ele pode ser escrito como sendo um certo quociente vezes x menos a raiz, né? X menos a raiz vai dar o quê? Vai ser x menos menos 3, que vai ser, portanto, x mais 3. Beleza? E aí, se eu calcular quem é esse quociente, o que a gente vai ter? Que se eu encontrar uma raiz para esse quociente, a raiz desse quociente vai ser uma raiz do nosso polinômio também, né? Por quê? Porque se q de lambda for igual a zero, isso significa dizer que f de lambda vai ser igual a q de lambda vezes lambda mais 3, como esse pedaço aqui é igual a zero, isso daqui vai dar zero, né? Então, se eu encontrar a raiz para o quociente, eu encontrei uma raiz também para o polinômio, beleza? E aí, como é que a gente faz para encontrar o quociente aqui? Como a gente faz para encontrar esse cara? Aí você pode usar o algoritmo lá do Brio-Ruffini, certo? Você vai pegar, então, ó, os coeficientes desse polinômio aqui, que é 1, 3, menos 3 e 9, certo? Todos os coeficientes. Vou colocar aqui quem? 3 ou menos 3? Vou colocar isso ou isso? Menos 3. Menos 3, certo? Tranquilo? Aí como é que funciona o Briot-Ruffini? O Brio-Ruffini. Esse primeiro Desce cara o aqui a gente vai repetir, certo? Desce o primeiro carinha aqui. E a gente vai fazer esse cara vezes esse, mais esse, e o resultado colocar aqui, né? Isso vai dar o quê? 1 vezes menos 3 vai dar menos 3, certo? E menos 3 mais 3, 0. Beleza? Aí vai repetir. Esse cara vezes esse, mais esse. 0 vezes menos 3 vai dar 0. 0 menos 3, menos 3. Esse vezes esse vai dar 9. Tem alguma coisa escrita, tem alguma coisa errada aqui, não tem?
Tá correto, professor. Aqui, ó. É menos 9 aqui, ó. Aqui é menos Ah, 9, por isso que não ia bater. Porque ia dar menos 3 vezes menos 3, ia dar 9, 9 mais 9, 18, né? E não daria resto zero, que é o que tem que dar, né? É menos 9. Olha lá em cima, ó. Menos 3x menos 9, né? Então agora sim, ó. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, 9 com menos 9, zero. Lembra que esse último carinha aqui, ele é sempre o resto. Certo? E o resto teria que ser igual a zero, né? Porque a gente sabe que o menos 3 é uma raiz, né? Esses números que aparecem aqui, eles são o quê? Eles são os coeficientes do nosso quociente. Quem é o quociente, então? O quociente é x ao quadrado menos 3. Concordam? Sim ou não? Então, isso ok. está nos dizendo que o nosso polinômio f, ele é igual a x ao quadrado menos 3 vezes x mais 3. Beleza? E agora basta fazer o quê? Ó? Se eu encontrar as raízes para esse polinômio, eu vou ter raízes para o polinômio f também. Quais são as raízes desse cara aqui? Aí quando você iguala esse cara aqui a zero, você vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 3. Concorda? Então, como aqui são as raízes desse pedaço, esses dois caras aqui, ó, também são raízes de f. Então, as raízes de f são... Quais são as raízes? Menos 3, menos raiz de 3 e raiz de 3. Essas são as três raízes dessa equação de grau 3, que por acaso aqui deu 3 raízes reais. Tá certo? Ok? Sabendo que essas são as três raízes para o nosso polinômio f, significa dizer que o nosso polinômio f ele pode ser escrito assim, ó. X menos 3 vezes x menos raiz de 3 e x menos raiz de 3, que nos dá aqui, no caso, x mais 3 vezes x mais raiz de 3 vezes x menos raiz de 3. Certo? Tranquilo? Professor, para Diga. conhecer as outras raízes, poderia também aplicar o Girard que você falou agora, né? As relações de Girard? Como é que você aplicaria aqui? Sabendo, Pegaria, sabendo, sabendo sabendo uma dessa das aqui, né? raízes, ficaria com duas equações, pegaria duas quaisquer lá, e teria duas variáveis que seriam as raízes que faltavam. Isso. Então, digamos, ó, x1 e x2 e menos 3 são as raízes, né? Supondo que tem 3, né? Então, o que que você teria? A soma das raízes vai ser igual a quem? A soma das raízes vai ser esse coeficiente aqui dividido... Vai ser menos esse coeficiente dividido por 1, né? Que vai dar o quê? Menos 3. Certo? Então, você sabe que a soma das duas raízes, das outras duas raízes, tem que dar zero. Né? Porque menos 3 cancela com menos 3. E outra coisa, o produto das raízes, você sabe que tem que ser igual a esse cara dividido por isso com qual sinal, né? Qual seria o sinal? Seria menos 1 elevado ao cubo, né? Que é menos 1. Então, o resultado teria que dar 9. Certo? Sim ou não?
Sim. Né? Ó, a soma vai ser esse cara dividido por 1 com sinal de menos. A soma dos produtos 2 a 2 vai ser esse cara aqui dividido por esse com um sinal de mais. E o produto dos 3 vai ser esse cara aqui dividido por esse com o sinal de menos. Então vai dar 9, né? Não é isso? Daí o que que acontece, ó, que disso aqui, você sabe que o produto das duas raízes que está faltando vai ter que dar igual ao quê? Menos 3, né? Então as outras duas raízes que estão faltando são raízes cuja soma vai dar 0 e o produto vai dar menos 3. E aí como é que você faria para determinar quem é x1 e x2? Bom, se x1 mais x2 é igual a 0, então x2 é igual a menos x1. E aí se você substituir isso daqui, ó, nessa outra equação, você vai ter o quê? X1 vezes menos x1 é igual a menos 3, e, portanto, você vai ter menos x1 elevado ao quadrado igual a menos 3, portanto, x1 é igual a 3. x1 ao quadrado é igual a 3. Então, x1 pode ser o raiz de 3 ou menos raiz de 3, né? Certo? E o que importa é que, se o x1 for igual a raiz de 3, o x2 vai ser o menos raiz de 3. Se o x1 for igual ao menos raiz de 3, o x2 vai ser o raiz de 3, né? Tá certo? Ou seja, de qualquer forma, você vê que as outras duas raízes são raiz de 3 e menos raiz de 3. Né? Essa seria a outra forma de você fazer usando as relações de Hardy, né? Caso queira, né? Que não precisa. E não precisa nesse caso, porque esse polinômio aqui, ó, ele é um polinômio de grau 2, né? E raízes de um polinômio de grau 2 a gente já sabe como é que calcula, né? Certo? Beleza? Então, ó, vê que negócio massa aqui, ó. Isso está nos dizendo que menos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 9 é igual a x mais 3 vezes x mais raiz de 3 vezes x menos raiz de 3, certo? Isso que está aqui, ó, é o que a gente chama de fatoração para esse polinômio aqui, certo? É a forma fatorada para esse polinômio. Beleza? Que é o que o teorema, em um dos teoremas que tinha antes, ó, já nos dizia. Ó, dado um polinômio de grau n, a gente pode sempre escrever esse polinômio de grau n desse jeito aqui. Cadê? Aqui, ó. A gente sempre pode escrever esse cara desse jeito aqui. Onde R1, R2, R3, Rn são as raízes do nosso polinômio P. No nosso exemplo aqui, a gente encontrou que as raízes são menos 3, raiz de 3 e menos raiz de 3, certo? Portanto, escrevendo dessa forma, a gente obtém exatamente o que está aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Meio viajado, né, esse negócio, mas eu acho isso uma coisa bem legalzinha. Bom, vamos a mais exemplos aqui de pesquisa de raízes, né? Vamos chutar um exemplo. Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Por exemplo, essa questão F245.
Ele diz assim, né? Pesquisar as raízes inteiras desta equação. Por que ele está falando em pesquisar as raízes? Porque usar esse teorema para encontrar as raízes racionais de uma equação polinomial, caso elas existam, usar esse teorema consiste no método chamado método de pesquisa de raízes. No que consiste o método de pesquisa de raízes? Você vai procurar raízes racionais para esse cara, caso existam raízes racionais, certo? E como é que você faz para encontrar as raízes racionais, caso elas existam? Você vai pegar todos os divisores do A0, dividir pelos divisores do AN, e aí você vai encontrar os candidatos a raízes racionais. Tá certo? Então, se o seu polinômio ou a sua equação polinomial tiver raiz racional, você já vai ter a lista de quais são os possíveis números racionais que são raízes. E aí você vai testar cada um desses caras para descobrir qual deles é raiz. Ou, inclusive, descobrir que não tem raiz racional. Tá certo? Mas é claro que esse método aqui ele só funciona quando os coeficientes são números inteiros. Certo? Na verdade, os coeficientes aqui podem ser números racionais também. Vou dar um exemplo daqui a pouco. Certo? Então, se eu quiser resolver essa questão, pesquisar as raízes significa isso, certo? Encontrar todos os candidatos a raízes racionais dessa equação e testar e ver qual delas é raiz. Se alguma delas for raiz, né? Tá certo? Então, como é que a gente faz essa questão aí? Então, vamos pegar primeiro, ó. Vamos pegar aqui primeiro. Quais são os divisores? Quais são os divisores de menos 15? Não é? Esses vão ser os valores de P, né? Quem são os divisores de menos 15? Vai ter o mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5. E quem mais? E mais ou menos 15, né? Beleza? Sim ou não? E a gente vai determinar aqui quais serão os valores de Q. Aí a gente vai pegar os divisores positivos de quem? Do 1, né? Que no caso aqui vai ser só o 1, né? Beleza? Então, quais são os candidatos a raízes racionais? Quem são os candidatos? Mais ou menos 1. São todos esses caras aqui, né? Vai ser o mais ou menos 1, mais ou menos 3, o mais ou menos 5 e o mais ou menos 15, como você falou. Beleza? E agora, como é que faz para descobrir qual deles que é raiz? Se algum deles for. Aí é testando. Certo? E aqui vai dar trabalho, hein? Testar todo mundo aí. Eu vou testar fazendo o seguinte, ó. Eu vou usar o GeoGebra para testar quem que é raiz e quem que não é. Professor, Deixa eu eu ver. acho que Diga. dá para ver rápido que o 1 ele dá certo. O 1 dá certo? Então vamos ver, né? Vai ficar 1 ao cubo menos 9 vezes 1 ao quadrado mais 23
vezes 1 menos 15, né? Isso aqui está nos dando o quê? 1 menos 9. Você falou 1 ou menos 1? Falei um. 1 mesmo, né? Então a gente vai ter isso aqui, né? Tá, beleza. Menos 9 com menos 15 dá menos 24. Menos 24 mais 1 vai dar realmente menos 23. Menos 23 com esse 23 realmente dá zero, né? Então, 1 é raiz. Certo? Na verdade, no caso de polinômio, se você quer saber se o número 1 é raiz, basta você somar os coeficientes do polinômio. Se a soma dos coeficientes for igual a zero, é porque 1 é raiz do polinômio. Concordam? Ó, se eu tenho f de x igual a 0, x elevado a n, a n menos 1, x elevado a n menos... a 1, x elevado a n menos 1, mais a n menos 1, x mais a n. Quem que é o f de 1? F de 1 vai ser A0 mais A1 mais a n menos 1 mais a n, sim ou não? Então, o valor do polinômio no 1 é justamente a soma dos coeficientes desse polinômio. Então, se a soma dos coeficientes for igual a zero, 1 é raiz do polinômio. Sim ou não? Compreenderam essa explicação aqui? Então, no nosso caso aí, desse polinômio, ó, se você somar os coeficientes 1 menos 9 mais 23 menos 15, a soma dos coeficientes é igual a zero. Então, 1 é raiz. Certo? Então, 1 é raiz. Beleza? O menos 1. Se você testar o menos 1 não vai ser raiz. Certo? E aí, deixa eu fazer as contas aqui no GeoGebra, porque vai ser interessante vocês verem como que faria isso no GeoGebra. Professor, Estou abrindo ele aqui. Diga. então esse teorema se torna mais interessante quando os coeficientes do maior grau e o termo independente forem números primos, né? A busca fica mais. Primo, não. Se os coeficientes, se o termo de maior grau e o termo constante forem números primos, sim. Porque o número de possibilidades cai. Quem foi que falou? Anderson, né? O que Anderson comentou agora para o restante da turma é o seguinte, ó. Se o coeficiente do termo de maior grau e o último coeficiente, que for um número primo, e isso daqui é um número primo, o trabalho fica reduzido porque, se esse cara aqui for um número primo, os únicos divisores dele quais são? Vai ser o mais ou menos 1 e mais ou menos ele mesmo. Certo? E se esse cara aqui é primo também, né? Se o AN também é primo, os únicos divisores positivos dele vai ser o 1 e ele mesmo. Certo? Então, o número de combinações possíveis aqui, ó, fica bem menor, né? Certo? Você só vai ter, no caso, quantas possibilidades? Para ter que testar. 4, né? Né? Que é o mais ou menos, né? Você vai ter o mais ou menos 1 e vai ter o que mais? O que você vai ter mais? O mais ou menos AN sobre a zero, não é isso? Sim ou não? Porque lembre-se que toda raiz racional do polinômio vai ser
um divisor desse cara dividido por um divisor desse cara, certo? Então, ó, se o coeficiente aqui e o coeficiente aqui forem números primos, a gente só tem 4 possíveis raízes racionais. Beleza? Professor, e se considerar que o 1 é o primeiro teste que a gente costuma fazer, né? Então ficariam aí só 2, né? Ficaria Não, três 3 ainda, né? Porque ainda teria o menos 1, né? Porque o outro teste seria o quê? Se você somar todos os coeficientes e o resultado não é zero, aí o 1 já não é raiz. Se a soma for igual a zero, o 1 já é uma raiz. Então, uma delas você já vai ter, ou você já vai ter confirmado que é raiz, ou você já vai ter descartado, né? Aí só vai ter 3 para testar, né? Tá certo? Então, ó, Ô, Paulo, diga. nessa questão aí a gente não podia dar continuidade no Brioruf, não? Também. Só que qual é o problema? No Biot-Ruffini, então a gente pegaria o polinômio que está aí, cadê ele? Deixa eu fazer ele aparecer de novo aqui, pronto. Se eu pegar esse polinômio aí, para eu saber se, por exemplo, o menos 1 é uma raiz, então eu vou ter que pegar esse polinômio aí e dividir por x mais 1, né? Que usando o Ruffini, a gente vai pegar aqui os coeficientes do polinômio. Certo? E aí eu vou colocar aqui o menos 1 para fazer a divisão. E aí eu vou tentar ver se esse último númerozinho aqui vai ser igual a zero, certo? Se esse último número for igual a zero, significa dizer que esse polinômio aí, ele é divisível por x mais 1 e, portanto, menos 1 é uma raiz. Vamos testar aqui, né? Repetir o primeiro cara. Menos 1 vezes menos 1 vai dar menos 1, menos 1 menos 9 vai dar menos 10. Menos 10 vezes menos 1 vai dar 10. 10 com 23 vai dar 33. 33 vezes menos 1, menos 33. Menos 33 menos 15 vai dar menos 48. Então, o menos 1 não é raiz. Porque o resto da divisão dá menos 48, sim ou não? Certo. Mas a gente não poderia testar logo um, que a gente sabe que é raiz, encontrar as outras números. Peraí, como assim? A gente não já sabe que um é raiz, o número 1. Ah, sim. Sim, mas aí já é uma outra questão. A gente não estaria usando o método de pesquisa de raízes, né? A gente estaria fazendo a divisão para tentar encontrar raízes para o quociente, né? E claro, no quociente você vai usar o método de pesquisa de raízes também para poder encontrar raiz racional. Mas no intuito desse exercício, a intenção desse exercício aqui é você usar o método diretamente aqui, certo? Você encontrar os candidatos a raízes racionais e testar todas elas e determinar quais são. Mas é claro que você tem esses atalhos. A gente pode pegar e dividir esse polinômio aí por x menos 1, que vai nos dar o quê? Repete 1. 1 vezes 1 dá 1, com menos 9 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1, ou menos 8 vezes 1, menos 8, certo? Menos 8 mais 23 dá 15. 15 vezes 1 menos 15 vai dar 0. Então, o quociente da divisão vai ser x ao quadrado menos 8x mais 15. Isso aqui é um polinômio de grau 2. E para esse cara aqui, você descobre quais são as outras raízes, né? Beleza? Usando Bhaskara, por exemplo. Tá certo? Só que o exercício também ele está dizendo assim, ó, pesquisar as raízes inteiras. Certo? Então, você pode usar diretamente o método mesmo, né? Testa desses aqui quem é que é raiz, quem é que não é. Certo?
E aí, deixa eu voltar aqui no caso do GeoGebra para eu mostrar a vocês como é que vocês podem fazer esse tipo de coisa no GeoGebra. E vocês vão ver o quanto que o GeoGebra pode ajudar vocês nos estudos. Estou com a tela do computador aqui, ó. Nesse campo aqui, ó, você pode introduzir quem que é a sua função. Eu vou introduzir uma função, colocando aqui, ó, f. Eu não sei se vocês conseguem ver direito aí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a fonte para ficar melhor de ver. Deixa eu ver se é aqui que eu... Não. Vou botar uma fonte aqui 28 para ver se fica melhor. Agora deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu ver se melhorou. Ó, F, aí abri, fechei parênteses, aqui dentro eu coloco x. Eu vou definir uma função, ó, f de x igual ao quê? Aí eu vou colocar aquele polinômio, certo? Deixa eu consultar aqui o polinômio qual é. O polinômio é x ao cubo. X ao cubo. Alguém dita ele para mim aí, porque eu não estou com ele na tela aqui em nenhum lugar. Ele é x ao cubo menos 9x ao quadrado, né? Mais 23x. Mais 23x menos 15 ou mais 15? Menos 15. Certo? Então, note aqui, ó, no GeoGebra, assim que eu coloquei a expressão da função, aqui do lado, inclusive, ele está me dando o gráfico dessa função. Ó. Certo? Mas não é isso que eu quero, né? Então, vamos usar o GeoGebra para fazer o seguinte teste. Quem é f de 1? Aí eu vou fazer o quê? Ó? F, aí dentro eu coloco 1. Repara que embaixo ele está dando o resultado. Ó. F de 1 igual a 0. Quem é f de menos 1? Olha aí, menos 48. Que coincide... Coincide não, né? Lembra que quando a gente fez a continha aqui usando o Ruffini, a gente tinha encontrado aqui o menos 48? Sim ou não? Que é justamente o resto da divisão do nosso polinômio por x mais 1. Então, a gente tinha descoberto o quê? Ó? Se menos 48 é o resto da divisão, então é porque o nosso polinômio seria igual a x mais 1 vezes um quociente menos 48, que é o resto. Não é isso? Daí o que acontece? Ó? Quando eu faço f de menos 1, f de menos 1 vai ser igual a q de menos 1 vezes menos 1 mais 1 menos 48, que é igual a menos 48, porque isso daqui dá zero. Beleza? Então não é coincidência que f de menos 1 é menos 48. Menos 48. Beleza? Quem que é agora f de... Quem que é o outro candidato à raiz? 3, né? Ó, f de 3 também dá zero. Conseguem ver aí? Sim ou não? Sim. E se eu quiser f de menos 3? Aí eu vou só dar um backspace aqui e colocar menos 3. F de menos 3 não dá zero. Agora a gente vai testar quem? O 5. 5 é uma raiz, porque f de 5 está dando zero. F de menos 5 dá menos 480, não é raiz. Agora a gente vai testar quem? O 15, que dá 1680, também não é raiz. E f de menos 15 dá menos 5.760, também não é raiz. Então a gente descobriu o quê? Quais são as raízes? X igual a 1, 3 e 5. Não foi isso? Certo? Sim.
testando, ó. E, inclusive, a gente encontrou as 3 raízes que o polinômio tem, né? Porque como o grau dele é 3, a gente sabe que ele tem 3 raízes, certo? Agora, é claro, eu não sei se elas são reais ou complexas, mas como a gente encontrou 3 números reais que são raízes desse polinômio, então estas são as 3 raízes desse polinômio. Inclusive, no GeoGebra a gente consegue ver isso aqui, ó. Estão vendo a interseção do gráfico da função, a interseção com o eixo dos x? Aqui, ó. No 1, ele está dando 0, tá vendo? No 3, ele também dá 0. E no 5, ó. Tá certo? Legal o GeoGebra para ver isso também, né? Tá aqui as raízes, ó. No 1, no 3 e no 5. Beleza? Sim ou não? Tranquilo. Então, vocês podem usar o GeoGebra também para fazer esse tipo de cálculo aqui, ó. Você coloca quem é o seu polinômio, e aí se você quiser saber quem é o polinômio, quanto vale o polinômio para x igual a 1, menos 15, qualquer que seja o valor, é só você fazer isso daqui, ó. F, aí abre parêntese, fecha, e aí dentro você coloca o número 1. Aí ele vai calcular quem é f de 1. Onde f de x é essa expressão aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Vou fechar o GeoGebra aqui. Tranquilo. Fechar ele aqui. Então, vamos voltar aqui para o livro, ver, por exemplo, esse exercício F246. Ele está dizendo, ó, resolver esta equação aqui. Resolver essa equação, ele quer dizer em você encontrar todas as raízes reais que esse cara tem. Certo? Encontrar todas as raízes reais que ele tem aqui implica em você encontrar, por exemplo, primeiro, quais são as racionais. Vê se tem racional. Certo? E já determinar quais são elas. Beleza? E aí, como é que você faz para encontrar as racionais? Você vai pegar todos os divisores do 3, todos os divisores positivos do 2. Esses números racionais aqui são os candidatos. Certo? Beleza? E aí, quando ele testa, ele descobre que o 3 é uma raiz e o meio também é uma raiz. Beleza? Então, isso vai nos dizer a seguinte coisa, ó, que se 3 é raiz e meio é raiz, então o nosso polinômio P é divisível por isso daqui, ó. Tá certo? E aí, que conta estranha é essa que ele está fazendo aqui? Quem conseguiria me dizer o que é? Quando ele está fazendo essa parte aqui, ó, e encontrando isso, o que é que ele fez? Usou Briot-Ruffini, não foi? Para dividir o nosso polinômio por x menos 3. Concordam? Aí, usando o Briot-Ruffini, ele encontrou aqui os coeficientes do quociente e o resto igual a 0. Beleza? E o que é que ele fez aqui embaixo agora? Quem consegue dizer? Ele fez Briot-Ruffini de novo, né? Para dividir o quociente agora por x menos meio. Beleza? Porque meio você já sabe que é uma raiz. Então, ele vai ser uma raiz desse quociente aqui. Tanto é que quando ele usa Briot-Ruffini, aqui, você vai ter resto zero aqui, ó, e você encontrou esse novo quociente, tá certo?
Resumindo, a gente está encontrando a seguinte coisa. Ó. A gente está encontrando isso aqui. Cadê? Pronto. A gente está encontrando isso aqui. A gente está escrevendo o polinômio. Esse polinômio aqui, ó, 2x ao quadrado, 2x à quarta, menos 5x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x mais 3. Eu estou escrevendo como um certo quociente, vezes x menos 3, vezes x menos meio, certo? E aí, quem é esse carinha aqui? Esse cara é o polinômio cujos coeficientes estão calculados aqui, ó. Então, esse nosso polinômio Q de x, ele é o polinômio 2x ao quadrado mais 2x mais 2, certo? Esse cara aqui é esse aqui, ó. Beleza? Note que nisso daqui eu posso colocar o 2 em evidência, né? Fica assim, 2 vezes x ao quadrado mais x mais 1 vezes x menos 3 vezes x menos meio. Vezes x menos 3 vezes x menos meio. Beleza? E isso daqui tem raiz real ou não? Vamos ver quem é o discriminante, né? Desse polinômio aqui. O discriminante é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. O discriminante deu menos 3, né? É negativo. Então, essa parte aqui não tem raiz. Concorda? Sim ou não? Sim. Então, o polinômio vai ficar assim, ó. A fatoração dele é esta aqui. É claro que para essa parte aqui, ó, se a gente olhar no livro, ele vai prosseguir fazendo a conta. Porque esse cara aqui não tem raiz real, mas ele tem raiz complexa, que são essas duas aqui, ó. Você vai ter essa raiz complexa aqui e essa raiz complexa aqui, mas eu não vou tratar disso porque ainda não é o momento, certo? Beleza? Mas ele encontrou todas as raízes aqui, ó. Tem duas raízes reais, que inclusive são racionais, e tem outras duas raízes aqui, ó, que são complexas. Mas, como eu disse, né? Eu não vou tratar dessas raízes aqui agora, porque isso é para a terceira unidade. Beleza? Professor, Diga aí. ele usou o primeiro, acho que foi o 3 ali, né? No Ruffini. Se ele alterasse a ordem, iria dar o mesmo polinômio lá no final, que era 2, 2 e 2. Esse aqui? Com certeza. Sim. Vai dar. Quer fazer? Pra gente ver? Ou não? Sim. Vamos fazer para ver o que vai dar, né? Eu vou deixar aqui esse termo. E vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Vou botar aqui o polinômio 2 menos 5 menos 2 menos 4 e 3. Só que agora eu vou botar o meio aqui, né? Beleza? E agora? Então, esse primeiro aqui a gente vai repetir. Certo? E aí, vamos lá. 2 vezes meio vai dar 1. 1 mais menos 5 vai dar menos 4. Não é? Está acompanhando a conta aí? Menos 4 vezes meio vai dar menos 2. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Não é? Isso. Menos 4 vezes meio vai dar menos 2. Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6. Menos 6 vezes meio vai dar menos 3. Menos 3 mais 3 vai dar 0. Certo? Aqui é o resto, né?
Agora eu vou botar aqui o 3 e vou usar o Ruffini aqui de novo. Certo? Aí vamos lá, ó. Primeiro cara, vamos repetir. E aí vai lá, ó. 2 vezes 3, 6. 6 com menos 4, 2. 2 vezes 3, 6. Com menos 4, 2. 2 vezes 3, 6. Com 6, 0. Esse aqui é o resto, né? Viu aí? Que deu a mesma coisa? Parece mágica, né? Mas não é. Concorda? Fazer isso seria uma forma de conferir se dá certo, professor? Eu não sei se seria uma forma de conferir, mas vai dar a mesma coisa, certo? Se dividir por x menos 3 e depois dividir por x menos 1 é a mesma coisa que dividir por x menos... ou por x menos meio, né? É a mesma coisa que dividir por x menos meio primeiro e depois dividir por x menos 3. Dá no mesmo. Que é o que a gente fez aqui, né? Ao fazer essa conta aqui, ó, a gente fez a divisão do nosso polinômio por x menos meio. Beleza? E aí eu obtive esse resultado aqui, para quociente, né? Aí depois eu peguei o quociente e dividi por x menos 3. Certo? Mas se eu pegar o nosso polinômio e dividir primeiro por x menos 3, eu vou ter isso. E depois, se eu pegar o quociente e dividir por x menos meio, eu vou ter isso aqui, ó. Certo? Então, aqui é, se eu dividir primeiro por x menos 3 e depois pegar esse cara e dividir por x menos meio, certo? Mas eu poderia inverter a ordem, né? Eu poderia primeiro dividir por x menos meio e esse cara dividir por x menos 3, né? E aí eu teria isso. Certo? E aí a pergunta que fica é, tá, então isso daqui é a mesma coisa que isso daqui sempre? A resposta vai ser sim. Beleza? Beleza, então, professor. E por quê? Diga. Me deixa em paz, bicho. Por quê? Que esse cara e esse daqui necessariamente são iguais. Porque, ó, concorda que esse produto aqui e esse produto está dando o mesmo polinômio, né? Então, tudo isso aqui é igual a tudo isso daqui. Se eu fizer uma coisa menos a outra, eu vou ter isso daqui, ó. Q tilde x menos Q duas linhas de x vezes x menos 3 vezes x menos meio igual a zero. Beleza? Sim ou não? Sim. E agora? Se isso daqui é polinômio nulo, se o produto de todos eles aqui é um polinômio nulo, então esse polinômio aqui, ó, que vai aparecer, a diferença entre esses dois caras, vai ter que ser um polinômio nulo, né? Porque esse daqui não é polinômio nulo. Esse daqui também não é nulo. Então esse daqui tem que ser nulo, né? Exato. Concorda? Só que para esse aqui ser nulo, então esse carinha aqui e esse daqui, eles vão ter que ser iguais. Beleza? Beleza. Então, resumindo, fazendo a conta como o livro fez e fazendo a conta como a gente fez, o resultado vai ter que ser o mesmo, esse 2, 2, 2 aí. Ó. Beleza? Bom, sexta-feira a gente vai ter aula e nesta aula de sexta-feira a gente vai resolver
exercícios, né, referentes às últimas coisas que eu dei, onde, lembrando, né, fazer exercício, na verdade, é tirar dúvidas sobre os exercícios, né, porque eu já recomendei vários exercícios para vocês fazerem, e sexta-feira é o momento da gente tirar dúvidas com relação a esses exercícios. Tá certo? Essas dúvidas vão ser só sobre polinômios ou eu posso trazer dúvidas dos assuntos anteriores? Bom, pode ser dos assuntos anteriores também, certo? Se não tiver dúvida com relação a polinômios, pode ser dos outros também. Certo? Tem muitos exercícios, os exercícios não são tão triviais assim, vários deles. Não deixem para estudar somente perto da prova. Tá certo? Beleza? Lembrem daquele memezinho que eu coloquei lá no grupo, né? O fato de você estar entendendo um determinado assunto não quer dizer que você não se dê mal nos exercícios, né? Quando você começar a fazer. Beleza? Beleza, professor, pode deixar. Tá certo? Então, vou terminar a aula por aqui porque eu já passei 2 minutos. Tenham todos aí uma boa noite, até sexta-feira e tchau para vocês, viu? Boa noite, pessoal. Até sexta. Oito.